O milagre que mudou minha manhã, a história de Adriana. Adriana acordava todos os dias com a mesma sensação, uma fraqueza tão grande que mal conseguia levantar da cama. Era como se um peso invisível a esmagasse, tirando suas forças antes mesmo que o sol nascesse. A pressão baixa, diagnosticada como hipotensão severa, a acompanhava há anos, mas nos últimos meses tinha piorado. Médicos receitavam remédios, exames não encontravam causas claras, e os desmaios pela manhã se tornaram rotina. É estresse, diziam. É genético, afirmavam outros. Mas Adriana sabia que havia algo mais. Ela não conseguia trabalhar direito, cuidar dos filhos ou sequer se concentrar nas tarefas simples do dia a dia. A vida estava escorregando entre seus dedos, e o desespero batia à porta. Foi numa tarde de quarta-feira, quando mais uma crise a deixou deitada no sofá, sem forças para sequer preparar o jantar, que sua vizinha, Dona Maria, bateu à porta. Minha filha, você não pode continuar assim. Na Igreja Universal, eles oram com fé, e Deus faz milagres. Já vi gente sarar de coisa pior. Vamos lá domingo, só uma vez, disse com a voz firme de quem já tinha visto o poder de Deus de perto. Adriana, sem esperanças, mas sem alternativas, concordou. Se não der certo, pelo menos saio de casa, pensou. O domingo chegou, e Adriana entrou na Igreja Universal do Reino de Deus com o coração apertado. O lugar estava cheio, o louvor vibrante, e ela se sentiu pequena diante daquele movimento de fé. Quando o pastor subiu ao púlpito e começou a falar sobre quebrar maldições de enfermidade, algo dentro dela estremeceu. Muitas pessoas aqui sofrem com doenças que os médicos não conseguem explicar, mas Jesus tem a última palavra, declarou o pastor, com uma autoridade que Adriana nunca tinha visto antes. Ele falou sobre a corrente de oração, sobre a importância de persistir na fé, e sobre como o dízimo e as ofertas abrem portas para bênçãos. Deus não é injusto. Se você está doente, é porque o inimigo está roubando sua saúde, mas hoje isso acaba, gritou, e a congregação respondeu com amém. Adriana chorou. Não eram lágrimas de dor, mas de um misto de esperança e medo. Será que Deus pode mesmo me curar? Questionou-se. Quando o pastor chamou os enfermos para a frente, ela hesitou, mas Dona Maria a empurrou gentilmente. Vai, filha. Jesus está te esperando. Tremendo, Adriana se ajoelhou no altar, onde pastores ungidos impuseram as mãos sobre sua cabeça e começaram a orar com uma intensidade que ela nunca tinha experimentado. Saia, espírito de enfermidade. Em nome de Jesus, essa mulher está livre, clamavam, enquanto o óleo da unção era derramado sobre sua testa. Adriana sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica a atravessasse. Receba a sua cura, irmã. A partir de hoje, você acorda cheia de força, declarou o pastor, e ela, entre soluços, balbuciou, eu creio, Senhor. Os dias seguintes não foram fáceis. A fé de Adriana era nova, frágil, e as manhãs continuavam difíceis. Mas ela não desistiu. Seguiu as orientações do pastor, participou da Fogueira Santa de Israel às terças-feiras, jejuou na campanha dos 70 dias de fogo, e todas as noites, antes de dormir, orava com as mãos postas sobre o próprio coração, declarando, meu corpo é templo do Espírito Santo, e a enfermidade não tem lugar aqui. Dona Maria a acompanhava nas vigílias de madrugada, onde centenas de pessoas clamavam juntas por milagres. A oração de muitos tem grande efeito, lembrava o pastor, e Adriana acreditava. Até que, na sexta semana, algo mudou. Ela acordou antes do despertador, e em vez da fraqueza habitual, sentiu um formigamento nos braços, como se energia nova corresse em suas veias. Levantou-se sem tontura, olhou-se no espelho e viu os olhos brilhando de uma maneira que não via há anos. Deus me curou, sussurrou, e caiu de joelhos, chorando de gratidão. Naquele dia, foi à igreja correndo, literalmente. Subiu ao altar e deu seu testemunho entre lágrimas, eu vim aqui há um mês arrastando minha doença, e hoje acordei livre. Jesus me sarou. A congregação explodiu em glórias a Deus, e o pastor, emocionado, reforçou, isso é o poder da fé. Quando você persiste, o milagre acontece. Hoje, Adriana é outra pessoa. Não só a pressão baixa desapareceu, como ela se tornou uma guerreira da fé. Agora, ela quem leva pessoas para a igreja, quem ora pelos enfermos nas correntes de intercessão, e quem testemunha, Deus não faz acepção de pessoas.
Se ele fez por mim, faz por você também. Ela aprendeu que a cura não veio por acaso, mas por uma sequência de atitudes: obedecer à palavra, persistir na oração, e não desistir mesmo quando os sintomas demoravam a passar. Muitas vezes, queremos o milagre sem a luta, mas a fé verdadeira se prova na batalha, diz ela, sorrindo. E tem mais: Adriana, que antes mal conseguia pagar as contas, hoje é dizimista fiel e vê Deus multiplicando suas finanças. Quando você honra a Deus, Ele honra você. Minha vida virou do avesso para o direito, declara. Seu testemunho, gravado e transmitido nas redes da igreja, já inspirou dezenas de pessoas a buscarem sua própria libertação. Para quem ainda duvida, Adriana deixa uma lição: não importa o tamanho do seu problema. Na Igreja Universal, você encontra pastores que oram com unção, uma família que te sustenta na fé, e, acima de tudo, um Deus que opera milagres. Mas você precisa dar o primeiro passo. A cura está no altar, mas a fé começa em você. E com um brilho nos olhos, ela repete o que ouviu do pastor no dia em que tudo mudou: Deus não falha. Se você crer, verá a glória dele. No domingo seguinte, o culto estava lotado. Muitas daquelas pessoas haviam visto o testemunho de Adriana nas redes sociais ou ouvido falar de sua transformação pelos irmãos da igreja. Entre elas, estava Marcos, um homem de 42 anos, desempregado há quase um ano, com dívidas que pareciam não ter fim. Ele chegou arrasado, com o coração pesado, mas com uma pequena esperança: se Deus fez por ela, quem sabe faz por mim também? Assim que o culto começou, Marcos sentiu algo diferente. As músicas de adoração tocavam fundo em sua alma, e quando o pastor começou a pregar sobre a providência divina, ele não conseguiu segurar as lágrimas. Deus não esquece dos seus filhos, declarou o pastor, olhando diretamente para ele, como se soubesse de sua dor. Naquele momento, Marcos sentiu que não estava ali por acaso. Quando chegou o momento da oração, ele se levantou tremendo. Os obreiros o receberam com um abraço firme, como se já o conhecessem há anos. Irmão, hoje é o seu dia, disse um deles, colocando a mão em seu ombro. Marcos caiu de joelhos no altar, chorando como nunca havia chorado antes. Senhor, eu não aguento mais. Preciso de um milagre, clamou. O pastor se aproximou, impôs as mãos sobre ele e começou a orar com autoridade: em nome de Jesus, quebra-se toda maldição de pobreza, de desemprego, de desânimo. Deus está abrindo portas que nenhum homem pode fechar. Marcos sentiu uma paz inexplicável invadir seu coração, como se uma carga de anos fosse tirada de suas costas. 3 dias depois, algo inesperado aconteceu. Um antigo colega de trabalho, que ele não via há anos, ligou-lhe oferecendo uma vaga em uma empresa. Marcos, lembrei de você ontem à noite, não sei por quê. Achei que devia te chamar, disse o homem. O salário era melhor do que ele jamais imaginou, e as dívidas que o sufocavam começaram a ser quitadas uma a uma. Mas o milagre não parou por aí. Sua esposa, que há meses estava doente sem diagnóstico, foi ao médico e descobriu que os exames, antes alterados, estavam normais. Os médicos não explicam, mas eu sei que foi Deus, disse ela, abraçada a ele, no culto de ação de graças que fizeram juntos. Hoje, Marcos é um dos que mais testemunham na igreja. Eu cheguei sem fé, só com desespero. Mas Deus me mostrou que Ele está vivo e age quando a gente confia nele, conta, com a voz embargada. Ele e Adriana se tornaram amigos, e juntos incentivam outros a não desistirem, por mais difícil que pareça a situação. Muitos pensam que milagre é coisa do passado, mas eu vivo um todos os dias, diz Marcos, sorrindo. Na Igreja Universal, aprendi que Deus não muda. O que muda é a gente, quando decide crer. Se você está lendo isso e ainda está em dúvida, venha. Não espere tudo piorar. Deus está te esperando de braços abertos, e aqui, você vai encontrar pessoas que vão orar por você até ver a vitória. E assim, mais uma vida foi transformada. Mais um testemunho de que, onde há fé, Deus age. E a igreja continua de portas abertas, pronta para receber quem precisa de um milagre. Porque, como o pastor sempre diz, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E você pode ser o próximo. Naquela mesma semana, enquanto Marcos compartilhava seu testemunho no culto da terça-feira, uma mulher chamada Luciana sentou-se nos últimos bancos da igreja, com os olhos cheios de lágrimas.
Ela havia chegado ali arrasada, depois de receber um diagnóstico médico que parecia uma sentença, uma doença rara que os médicos disseram não ter cura. As palavras do médico ainda ecoavam em sua mente: prepare-se para o pior. Luciana nunca tinha entrado numa igreja antes. Sempre achou que fé era para os fracos, que as pessoas só buscavam a Deus quando não tinham mais jeito. Mas naquela noite, depois de ver o vídeo de Marcos nas redes sociais, aquele mesmo homem que falava com tanta convicção sobre milagres, algo dentro dela se mexeu. Se Deus fez por ele, será que pode fazer por mim? Pensou. Ela entrou tímida, quase se escondendo, mas foi recebida com um sorriso pela irmã que ficava na porta. Deus te trouxe aqui por um motivo, minha filha, disse a irmã, colocando a mão em seu ombro. Luciana não sabia, mas aquela simples acolhida já era o início de sua vitória. Durante a pregação, o pastor falou justamente sobre a fé que move montanhas. Deus não olha para o tamanho do seu problema, mas para o tamanho da sua fé, disse ele, olhando diretamente para os olhos de Luciana, como se falasse só com ela. No final, quando o pastor chamou quem precisava de um milagre para vir à frente, seus pés tremiam. Mas algo a impulsionou. Ela se levantou. As irmãs da igreja a cercaram, colocando as mãos sobre sua cabeça enquanto oravam com lágrimas. Uma delas, que nem conhecia Luciana, começou a profetizar: o Senhor diz que essa doença não vai te vencer. Você vai sair daqui hoje com uma nova história. Luciana sentiu uma paz tão grande que não conseguia explicar. Era como se uma carga de anos fosse tirada de suas costas ali mesmo. Naquela noite, ela dormiu pela primeira vez em meses sem dor. No dia seguinte, marcou novos exames, mesmo os médicos dizendo que não adiantaria. Mas quando os resultados saíram, o médico ficou boquiaberto: isso não faz sentido, os níveis estão normais. É como se a doença simplesmente tivesse sumido. Luciana voltou à igreja no domingo seguinte, não mais como uma desesperada, mas como uma vencedora. Desta vez, ela não se sentou nos fundos. Subiu ao púlpito, seguiu o exemplo de Marcos e deu seu testemunho, com a voz embargada: eu vim aqui achando que era o fim, mas Deus me mostrou que era só o começo. Se Ele fez isso por mim, pode fazer por você também. Hoje, Luciana faz parte do grupo de oração da igreja. Toda semana, ela está lá, abraçando quem chega com o coração partido, contando sua história para quem precisa de esperança. E não é só ela, Marcos, Ana, Luciana, são muitas vidas que se cruzam naquele lugar, provando que milagres não são lendas, são realidades para quem crê. Porque na CCB, não é só uma igreja. É um lugar onde Deus escreve novas histórias. Onde o impossível vira possível. Onde pessoas comuns se tornam testemunhas de que, quando a fé encontra a obediência, não há doença, dívida ou desespero que resista. E a melhor parte: a história não acabou. Todo dia, alguém novo entra aquelas portas, carregando uma luta. E todo dia, Deus está pronto para transformar essa luta em vitória. Porque, como o pastor sempre repete, o milagre não é privilégio, é promessa. E essa promessa é para você. Era uma tarde de sábado quando Dona Maria, uma senhora de 68 anos, entrou pela primeira vez na CCB. Seu rosto estava marcado pelo cansaço, os olhos inchados de tanto chorar. Ela carregava uma bolsa velha, onde guardava os exames médicos que confirmavam o pior, um câncer em estágio avançado. Os médicos tinham dado poucos meses de vida. Não tem mais o que fazer, disseram. Mas Dona Maria não aceitou aquilo como resposta final. Se Deus curou outros, por que não curaria ela? Ela sentou no último banco, quase envergonhada, como se não merecesse estar ali. Mas logo sentiu uma mão no ombro. Era a irmã Cláudia, uma obreira que tinha o dom de perceber quem precisava de um gesto de carinho. Vem, minha irmã. Jesus está te esperando, disse com um sorriso que parecia iluminar a escuridão dentro de Dona Maria. Ela não resistiu. Quando o pastor chamou os enfermos para a oração, Dona Maria se levantou, trêmula, e foi até a frente. As mãos do pastor se apoiaram em sua cabeça, e ele começou a orar com uma autoridade que ela nunca tinha ouvido antes. Senhor, o diagnóstico é teu, e a cura também. Em nome de Jesus, esse câncer sai agora. A congregação repetia em uníssono: é verdade. Amém. Dona Maria sentiu algo estranho no corpo, como se uma corrente elétrica percorresse suas veias. Então,
veio o choro. Não de dor, mas de alívio. Algo dentro dela tinha mudado. Na semana seguinte, ela voltou ao médico para mais exames. O doutor entrou na sala com um laudo na mão, franzindo a testa. Não entendo, os tumores sumiram. É como se nunca tivessem existido. Dona Maria não precisou explicar. Ela só sorriu e sussurrou: foi Jesus. Na congregação cristã no Brasil, ele me curou. Hoje, Dona Maria não falta a um culto. Ela está sempre lá, de vestido branco, com seu testemunho na ponta da língua para quem precisa ouvir. Se Deus fez por mim, faz por você também, diz ela, segurando a mão de quem está desanimado. E não é só ela. Tem o seu Jorge, que estava endividado até o pescoço e, depois de jejuar e orar na igreja, recebeu uma proposta de trabalho que pagou todas as contas em menos de um mês. Tem a Dona Rosa, que por anos não conseguia engravidar e hoje abraça seu bebê, fruto de uma promessa feita no altar da CCB. Cada história é diferente, mas todas têm algo em comum: um encontro com Deus naquele lugar. Não é magia, não é sorte. É fé viva, é obediência à palavra, é a mão de Deus agindo onde o homem já desistiu. E a melhor parte é que a fila não para. Todo domingo, mais alguém entra aquelas portas com lágrimas nos olhos e uma oração no coração. Todo domingo, Deus está lá, pronto para fazer o que só Ele pode fazer. Porque na CCB, milagre não é coisa do passado. É o presente de um Deus que ainda fala, ainda cura, ainda transforma. Como o pastor sempre diz, Deus não mudou. O que mudou foi você que ainda não experimentou o seu poder. Mas hoje pode ser o seu dia. E assim, a história continua. Sempre em frente, sempre com esperança. Porque onde há fé, Deus age. E na CCB, a fé nunca falta. Era uma tarde de sábado quando a irmã Maria de Lourdes chegou à igreja arrastando mais do que os próprios pés. Carregava um peso que ninguém via, mas que doía mais que qualquer doença: a vergonha. Há 5 anos, desde que o marido a deixou por outra mulher, ela vivia trancada em casa, evitando até mesmo o olhar dos vizinhos. Sou uma fracassada, repetia para si mesma todas as noites, enquanto as lágrimas molhavam o travesseiro. As filhas, já adultas, tentavam animá-la, mas nada adiantava. Até que uma delas, desesperada, a levou até a CCB. Ela entrou pela porta dos fundos, como quem não quer ser notada. Sentou-se no último banco, de cabeça baixa, torcendo para que ninguém a reconhecesse. Mas Deus já a tinha visto. Enquanto o coral cantava Deus é fiel, Ele não desiste de você, uma irmã se aproximou com um sorriso tão sincero que Maria de Lourdes não teve coragem de virar o rosto. Você é muito bem-vinda aqui, minha irmã, disse a mulher, segurando sua mão com carinho. Aquela simples atitude quebrou algo dentro dela. Quando o pastor começou a pregar sobre restauração, foi como se cada palavra fosse dirigida só a ela. Deus não joga fora vasos quebrados. Ele os recolhe, os limpa e os enche novamente, disse o servo de Deus, olhando fixamente para o fundo do templo. Maria de Lourdes sentiu o coração disparar. Era como se Jesus estivesse ali, estendendo a mão para tirá-la do poço onde ela mesma se enterrou. No final do culto, o pastor fez um chamado: se tem alguém aqui que acha que Deus esqueceu de você, levante a mão. Ela hesitou. As mãos tremiam. Mas então lembrou das noites em claro, da solidão que a consumia, das filhas que oravam por ela em segredo. Com lágrimas escorrendo, levantou a mão. Imediatamente, irmãos e irmãs a cercaram, orando com uma fé que ela não via há anos. Uma irmã colocou as mãos em sua cabeça e disse com autoridade: em nome de Jesus, saia dessa mulher todo espírito de rejeição e vergonha. Deus está escrevendo uma nova história na sua vida. Algo mudou naqueles minutos. Não foi um raio, não foi um barulho. Foi uma paz que invadiu sua alma, como se um fardo de 100 quilos tivesse sido tirado de suas costas. Ela saiu da igreja diferente. Não porque tudo estivesse resolvido, as contas ainda estavam lá, a casa ainda vazia, mas porque agora ela sabia, não estava sozinha. Na semana seguinte, voltou. E na outra também. Pouco a pouco, começou a servir na obra do Senhor, primeiro arrumando as cadeiras, depois ajudando na cozinha da igreja. Um dia, enquanto distribuía café para os visitantes, um homem tímido se aproximou.
você tem um sorriso que alegra o coração, disse ele. Era viúvo, criava 2 netos sozinho e, como ela, tinha conhecido a dor de se sentir abandonado. Começaram a conversar. Primeiro na igreja, depois no telefone, até que um domingo, após o culto, ele segurou sua mão e disse: Maria, eu não sei se é da minha parte, mas sinto que Deus está juntando os nossos caminhos. Hoje, 2 anos depois, eles estão casados. Ela ajuda a criar os netos como se fossem seus, e ele a trata como rainhas que só existem nos contos de fada. Mas o maior milagre não foi o novo amor. Foi ver que, onde só havia cinzas, Deus plantou uma história de restauração. Eu entrei na CCB quebrada, mas Deus me transformou em um vaso novo, ela testemunha, com os olhos brilhando, toda vez que pode. E assim, como tantíssimas outras, sua história se juntou ao coro de milagres que não param de acontecer. Porque na CCB, não importa quão fundo seja o poço em que você está. O que importa é que Deus desce até lá para te puxar para cima. E quando ele faz isso, nada, absolutamente nada, fica como antes. O milagre completo. A vida deles hoje é um jardim onde antes havia só terra árida. Os netos correm pelo quintal, rindo, enquanto Maria e João servem café na varanda, como quem celebra cada manhã. Ele, que já pensou em desistir de tudo, agora segura sua mão como se fosse a primeira vez. Ela, que carregou dor por anos, aprendeu que até as cicatrizes podem se tornar mapas para a luz. O verdadeiro milagre não foi apenas o reencontro, mas a descoberta de que Deus não apaga o passado, ele o redime. As lágrimas que Maria chorou na CCB regaram a semente que hoje é uma família. As orações que João sussurrou no escuro se tornaram a base da casa que reconstruíram. E o que parecia perdido? Era só Deus preparando algo maior. Reflexão final. Às vezes, a gente olha para trás e pergunta: por que tive que passar por isso? Mas e se a resposta não estiver no porquê, e sim no para quê? Deus não evita as tempestades, mas anda sobre as águas conosco. O poço profundo onde você está não é o seu fim, é o lugar onde ele mostra que sua mão é mais longa que a sua queda. Lição de vida. Nunca subestime um novo começo. O que o inimigo quis usar para te destruir, Deus pode transformar em testemunho. Maria entrou quebrada e saiu restaurada, João achou que estava sozinho e descobriu que Deus já havia preparado uma mesa para ele. O milagre não é a ausência de dor, mas a presença de Deus nela. E quando ele age, até as cinzas virarem coroa. Porque na CCB e na vida não há história tão ruim que Deus não possa reescrever. E o final? Sempre será mais bonito do que a gente sonhou.